Salve, amigos do canal, sextou aqui no Detetives. Vamos que vamos, trazendo a mais completa informação sobre o Vasco para você, naquele jornalismo raiz que você já conhece. O Vasco que vai encerrar amanhã a sua preparação para a partida contra o Santos no próximo domingo, num jogo onde o Fernando Diniz pretende ser estratégico. Dúvidas na defesa, dúvidas no ataque, uma base mantida, sendo obrigado aí a buscar os 3 pontos lá fora para se afastar da zona de rebaixamento e conseguir outros objetivos. Enquanto isso, a diretoria, na figura do executivo Admar Lopes, tenta na Europa acertar mais contratações para o Vasco. Porém, o seu maior obstáculo por lá é na busca por um zagueiro, Carlos Cuesta. Quando tudo parecia resolvido, novas concorrências acirraram o negócio que vai precisar de muito poder de convencimento do dirigente para finalizar a contratação do colombiano. E por falar em colombiano, a gente vai falar também aqui um pouco sobre a chegada do Andrés Gomes ontem, que já colocou uma pulga atrás da orelha da torcida vascaína, quando ele revelou estar com um incômodo no quadríceps. E se muito mais, a gente vai desenhar aqui para vocês, mas antes, aquele convite de sempre. Larga o dedo no like, compartilhe o conteúdo e dê aquela moral que só você sabe dar. Bom, meus amigos, antes da gente entrar de sola no assunto reforço, que é o tema de maior relevância e interesse do vascaíno no momento, eu vou dar uma pincelada na preparação do Vasco para o jogo contra o Santos no domingo à tarde. A gente passou a semana toda falando de possíveis nomes, novelas de reforços, possibilidades, entre outras coisas. Mas é sempre bom lembrar que o Vasco tem jogo importante pela frente, pelo Brasileirão, e com aí o foco na vitória. O ideal seria vencer. Vencer para tentar recuperar os pontos perdidos em casa e, acima de tudo, deixar a zona de rebaixamento quanto antes. Não é bom o time ficar rodadas e rodadas ali no Z4, porque vai batendo um ambiente de pressão, um desespero, e os resultados não ajudando. No final é um Deus nos acuda. E o Vasco perdeu jogadores importantes para esse jogo. O principal é o artilheiro Verratti, que dificilmente fica de fora. Mesmo numa fase ruim, ele é peça fundamental no esquema do Fernando Diniz. Sem ele no ataque, o técnico avalia puxar o Ryan para o seu lugar, mas intercalando ali com o David ou até mesmo com o Garré, que são ali os dois jogadores mais próximos da área, entre as opções do banco que o técnico tem a maior confiança. Diniz, aliás, vem fazendo muitos testes, não só para iniciar a partida, como para usar no meio do jogo, e vai definir amanhã os 11 que irão a campo. O outro desfalque é o do João Victor, que não está mais no Vasco, era titular absoluto com o Fernando Diniz na zaga. Ele foi vendido nesse meio da semana, já está indo para a Rússia, e o Diniz foi pego de surpresa com isso. Foi obrigado a escolher outro jogador para a posição. Nesse setor ele já teve a oportunidade de escalar o Maurício Lemos como o zagueiro, como também já improvisou o Hugo Moura, mas não está descartada aí essa possibilidade da improvisação. Do Diniz a gente pode esperar tudo, até porque ele sempre diz que gosta das saídas do Hugo Moura ali com a bola na defesa. Mas o Maurício Lemos, apesar das falhas, segue como o favorito, né? O título é o cara da posição. Caso improvise, o Diniz teria que mexer também no meio campo, e tendo que colocar o Jair. O Santos começou mal o campeonato. Nos últimos jogos conseguiu pontos importantes e tem o Neymar e outros jogadores perigosos. E o Vasco é aquele processo de conviver com seguidas falhas defensivas. Então todo cuidado é pouco. Bom, agora vamos falar de Andrés Gomes, o colombiano que chegou ontem à noite ao Rio e parecia bem à vontade, motivado com essa possibilidade de ganhar mais minutagens em sua carreira, porque desde que ele foi vendido ao Rennes da França, o colombiano nunca retomou aquele futebol que o destacou tanto no Milionários da Colômbia como no Real Salt Lake dos Estados Unidos. Algumas considerações rápidas sobre as poucas declarações do jogador na sua chegada. Ele disse que fisicamente está muito bem, porém revelou que tem um incômodo no quadríceps, mas procurou tranquilizar, dizendo que não é algo assim tão preocupante. Ele vem de uma pré-temporada, destacou que está muito contente, ansioso de estar no Vasco e dar o melhor de si. Disse também que o torcedor pode esperar muita entrega dele, que ele gosta de correr muito, é bem veloz, mas que também sabe fazer os seus gols com ambas as pernas e é um jogador que desequilibra. Ele ainda tem esperança de jogar uma Copa aí com a seleção colombiana e acredita que o Fernando Diniz vai transmitir muita confiança a ele e poderá tirar o melhor do seu futebol para atingir esses objetivos. Enfim,
Agora o Vasco trabalha nos bastidores para regularizar o jogador, que deve estar disponível aí a partir da próxima semana. Bom, agora chegou a hora da gente entrar de sola, falar da possibilidade de mais peças para o Vasco. E neste momento, meus amigos, o Vasco, na figura do Admar Lopes, está concentrado na definição da vinda do Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray. É uma situação que estava até certo ponto bem encaminhada, destravada, deu indícios hoje de preocupação. As informações de ontem davam conta de que as tratativas que o Admar vinha fazendo desde o Brasil com os turcos haviam avançado. Os turcos acharam válida a proposta inicial, mas a gente sabe que tudo é bonito de boca, mas na hora do vamos ver, que bota no papel, que a coisa começa a mudar de figura, a emperrar. E hoje as informações que começaram a surgir da mídia turca, logo cedo, criaram um ar de indefinição sobre a contratação do Cuesta pelo Vasco. Isso porque, após um provável acerto entre as partes, o Spartak de Moscou, que estava já de olho no jogador antes das investidas do Vasco, veio para o ataque e teria oferecido aí mais grana ao zagueiro em termos salariais. Se cogita algo na casa aí dos 500 mil euros, né, e a mais aí no seu salário mensal. E que a ida do Admar para Istambul seria justamente para apagar esse incêndio, ou seja, tentar convencer o zagueiro em assinar com o Vasco, usar o seu poder de convencimento. Não se sabe se ele vai ter sucesso, mas a situação está nesse pé. Já pintaram notícias, inclusive, que o Galatasaray havia rejeitado a proposta do Vasco, daquela de 6 milhões de euros, que o clube turco teria pedido mais ou até mesmo um pagamento à vista ou com garantias bancárias. Enfim, os turcos, como eu sempre digo aqui, eles são bem duros na queda para negociar. E o Admar, vendo toda essa problemática, está lá, né, no corpo a corpo, tentando desenrolar. Se realmente confirmar essa situação, que o Cuesta recebeu uma oferta pompuda do Spartak, a coisa pode dar ruim. Porque por mais que tenham falado inicialmente aí que o jogador tinha visto com bons olhos uma volta ao futebol sul-americano, a gente sabe que no futebol, meus amigos, a grana é que vai falar sempre mais alto. Quem der mais leva o jogador, independente se a oferta vier da Rússia, por exemplo. E vocês estão lembrados que eu disse aqui ontem que esse interesse na Rússia começou com os próprios representantes do jogador, que procuraram o clube russo e vieram com uma primeira oferta para os turcos. Então, óbvio que também tem muita coisa rolando aí, em termos de pressão, e por isso fica esse desencontro de informações. Mas o Vasco segue, esticando a corda, só que também não pode esticar muito assim e esperar muito. Já perdeu um titular da zaga, precisa repor, precisa logo trazer um cara para que possa ser o novo titular e dar maior segurança. Eu já enviei, inclusive, várias mensagens ao empresário do jogador, que segue mantendo absoluto silêncio, não dá uma palavra sequer sobre o futuro de Cuesta. Por aí você já vê como está a situação. Eu acredito até domingo aí a gente já tem um desfecho sobre esse assunto. Bom, e antes da gente fechar, hoje surgiu mais um nome aí por conta de busca do Vasco por um jogador que atue ali no sistema defensivo pela esquerda. A ideia é trazer ali um cara versátil. Já rolou uma especulação em torno do lateral esquerdo Luan Cândido, que está emprestado pelo Bragantino até o final desta temporada ao Grêmio de Porto Alegre. Só que o jogador não vem sendo lá relacionado a todo momento, vem amargando o banco, muito criticado pela torcida, pouco usado, e o Grêmio está doido para se desfazer do atleta. E já pintaram rumores de que o Vasco sinalizou com um interesse. Bom, primeira pessoa que eu falei após essa informação foi o executivo do Grêmio, o Luiz Wagner Vivian. Foi muito ali objetivo quando eu questionei sobre esse provável interesse do Vasco. Segundo ele, o Grêmio não recebeu nenhum contato do Vasco. Já o staff do atleta diz que chegou a ter um interesse, mas que nada foi definido ou desenvolvido. Enfim, então, meus amigos, pelo que apurei por hora, não há nada em relação a essa negociação com o jogador, que também tá doido aí para deixar o Grêmio, porque tá sem oportunidade. Ele tá vendo essa situação. Então veremos aí se pintam novidades nos próximos dias sobre não só esse assunto, como de reforços, porque o Vasco tá atrás de um zagueiro pela esquerda, de mais um atacante. Então nos próximos dias a gente pode ter um desfecho, porque daqui a pouco, no início de setembro, vai acabar a janela. Bom, vou indo e agora deixo esse espaço para vocês. Acha que o Vasco está perdendo muito tempo com o Carlos Cuesta?
Já deveria ir em outro nome para a zaga? E o substituto do Verratti, quem vocês gostariam que entrasse em seu lugar? Então, comente e participe. Um grande abraço a todos e até amanhã.